Boa noite, pessoal. Quem já está chegando por aqui, sejam bem-vindos. Como sempre, me diz aí se tá tudo ok, né? Quem já entrou, se tá. Se vocês me ouvem bem, né? Se tá tudo certinho com o áudio aqui, por favor. Boa noite. Boa noite, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado, pessoal. Sejam bem-vindos por aqui. Esperar aí, pessoal, se tem mais alguém chegando, né? Outro dia eu tomei uma bronca, né? Ah, mas você já liga a câmera e já começa falando as coisas. Eu falei, mas é porque o tempo nosso é valioso, né, gente? É precioso demais aqui, principalmente pra mim, né? Deixa o pessoal ir chegando aí. Oi, Nathalie, boa noite. Jaciara, boa noite. Legal. Pessoal, eu pretendo ser breve, não quero ficar 2 horas igual fiquei outro dia aqui. É só um aviso e um comunicado, na verdade, porque o pessoal perguntou pra mim, perguntou no Instagram, perguntou no WhatsApp, ele pergunta pro João também, né? Qual a diferença do TEAC pro nível 1? O que vai ter de diferente? Principalmente quem está chegando agora, sabe? E eu falei assim, ó, gente, a diferença é porque o nível 1 é para quem está chegando mesmo, né? Não tem. A gente explica ali algumas coisas mais básicas, né? E o TEAC já é aquele processo que quem está fazendo sabe, né? Que você vai, cada dia que você mergulha ali numa ativação, cada dia que você se propõe a entrar naquela frequência, é uma coisa nova que acontece. Né? Na verdade eu não sabia responder tecnicamente falando por quê. Porque quando pediram para eu ativar de novo esse curso, e esse ano é só esse que eu vou fazer, nem nível 2 eu vou fazer mais. Eu quero ver se eu consigo fazer lá em outubro ou novembro outra apometria, sabe? Tem algumas pessoas que não conseguiram fazer lá e que estão atendendo, né? Então, por consideração essas pessoas que querem a informação, querem participar da egrégora, a gente talvez faça lá em outubro ou novembro o curso de apometria, mas esse nível 1, nível 2 não vou mexer mais não. E aí, então, para mim estava tranquilo, porque já estava tudo pronto, né? Não exigiria nada de mim na questão de tempo, de doação, porque tem que canalizar aquela coisa toda. E aí deu certo de organizar a data, né? Que vai ser dia 17 de agosto ali. Eu gosto do dia 17, né? E beleza, tudo certo. Só que aí de repente eu falei, mas a gente precisa mudar agora a fala, porque as informações que estão lá no nível 1, elas também eram dentro daquela proposta de conexão, né, com as informações anteriores. E como mudou o processo, né? Mudou, né? Tudo mudou, na verdade, né? Enquanto eu não soltei aquela informação de que eu não estava mais indicando referências, trabalhos, né, que já existiam, né? Enquanto eu não soltei aquela informação, estava tudo ok. Mas a partir do momento que eu trouxe a informação de que daqui para frente nós estamos com uma outra perspectiva e vamos atuar né, e fazer as coisas acontecerem de uma outra forma, então mudou tudo o jogo. Mudou tudo o jogo. E aí, então, só depois disso que eu fiz toda uma ativação específica e firmei o trabalho do nível 1. Por isso que até mesmo, né, a gente segurou lá o grupo do WhatsApp, que a gente forma do grupo, né? Forma dos integrantes, né, das pessoas que vão participar do curso. Eu falei, não vou mexer com isso ainda porque eu não sei qual é a frequência que a gente vai atuar, né? E agora então a gente sabe. Então o que é importante entender, né? Nesse primeiro momento aqui, todas as pessoas que passarem ali pelo nível 1, elas estarão já também com o seu. Aqueles que são novos, tá? Quem já participa do que eu vou falar aqui, tá tudo certo, só dá sequência. Mas quem é novo, quem está chegando agora que vai participar do nível 1 ali, automaticamente a nossa conexão ele vai ser pelo Raceia. Não tem mais nenhuma outra estrutura, né, de conexão de ativação. O que eu fazia antes, né, que eu gostava de fazer, sabe, que era é que estamos aqui, nós somos curiosos, né, essa é a verdade. Eu gostava de fazer aquele breve relato, olha, você veio daqui, você veio dali, você fez isso, fez aquilo, né, que é uma coisa muito simples de se fazer, na verdade, né? De buscar esse rastreamento. Então aquilo não vai ter mais. Não vai ter mais por qual motivo, né? Aquela ativação que eu fazia no final, que eu chamava de iniciação ali individual, né? Quando era presencial, a gente fazia ali. Quando era online, eu terminava o curso e depois eu mandava um áudio para cada um. Dava um trabalho, né, do caramba fazer aquilo, mas eu gostava demais. Para mim era um diferencial. Aquilo não vai ser preciso mais. Não precisa mais daquela informação. Aí eu já fiquei meio intrigado com isso. Eu falei, tá, mas se não vai ter,
E a ideia inicial era fazer essa conexão com as pessoas que chegam, né, para que elas tenham uma referência para começar a refazer a sua conexão, né? Era essa a proposta inicial do nível um. Trazer algumas informações que começassem a expandir a consciência e, a partir dessa expansão da consciência, buscar uma reconexão. Como isso mudou, eu fiquei intrigado. Falei, tá, então o que vai acontecer ali no nível um? A ideia é trazer uma expansão, só que ela ficou, na minha opinião, ela ficou um pouco além daquela, como eu posso dizer, daquele momento inicial do TEAC, quando a gente está falando das formatações aqui, das estruturas, dos trabalhos aqui. Quando eu falo, por exemplo, dos Exus, quando eu falo das raças, dos projetos, a estrutura micaélica, aquela coisa toda que eu levo lá no TEAC. Então, provavelmente no futuro, eu venho até reorganizar algumas informações lá também. Mas, dentro dessa proposta de entender esse novo ajuste, não faz sentido nenhum conectar com alguma coisa. Eu vou buscar um raio-x, como as pessoas adoravam isso, né? Ah, porque eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo e tudo mais. Não faz sentido nenhum. Por qual motivo? Explico. Uma vez que nós estamos dentro da simulação, e isso eu fui ter essa clareza faz, acho que 1 hora, tá, gente? Por isso que eu chamei aqui para falar já, enquanto eu estou no processo de canalização aqui. Uma vez que a gente está na simulação, tudo que acontece aqui, alguém fez um caminho ali que foi de acordo com os seus interesses próprios. Então não faz sentido nenhum descobrir qual é esse caminho só para reforçar o aprisionamento. Consegue alcançar o que eu estou falando aqui? Eu falei, uau, como isso é libertador. Então não tem mais, lá do nível um para quem fez o nível um já comigo, não tem aquela iniciação ali do final mais. Individual, vai ser o processo coletivo junto à estrutura raceia. Então, quem chegar para o nível um automaticamente vai estar sendo inserido ali no raceia. Se quiser depois fazer a ativação lá que a gente tem na plataforma, tudo bem. Se não quiser, a opção, né, e sempre isso, a opção é exatamente, né, de você fazer um caminho por lá. Sérgio, mas por que pelo raceia? Porque todos os nossos trabalhos eles estão agora daqui, né? Já faz alguns dias que eu venho falando isso. Eles estão organizados assim: você vai Cânions BR, né? Para quem já está trabalhando, tem o seu espaço lá, sabe como funciona. Com aquele filtro, ou um portal, ou segurança, seja lá o que vocês quiserem nomear, não faz diferença nenhuma. Chegou ali, é como se você fizesse uma desintoxicação, vamos chamar assim, né? E você, a partir dessa desintoxicação ali, você passa a acessar já direto a estrutura do raceio. Não tem mais nenhum outro caminho adjacente. Não precisa mais. Não precisa mais. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque quem passar ali pelo nível um vai começar a fazer esse caminho. E quem tiver afim, lógico, de fazer direitinho, né? Vai ser meio que obrigatório isso. Porque não tem outra coisa. Ah, eu vou conversar com o pleiadiano, para quê? Ah, eu vou conversar com o canopiano, para quê? Com, seja lá o que raça for, que projeto for, que nave for. Então, a estrutura do curso, ela tá ela vai discorrer sobre esses processos aí, que não precisa mais fazer essas conexões, não precisa mais estar ali, certo? Então, esse jeito de conduzir vai ser, para mim, foi surpresa. Então, por isso que eu trouxe essa informação aqui agora. Então, com relação ao TEAC, o que muda é isso, que nós vamos ter ali uma outra opção de ajuste. Lá no TEAC, o que você faz? Você é independente, você já é livre, você já está numa outra vibe fazendo as suas ativações. E principalmente quem já trabalha, quem já faz mais tempo, que está nesse processo do despertar, vocês já entenderam que as ativações, quando você faz, elas te levam para um outro nível. Então, continuem fazendo para quem já está no TEAC. Quem não faz, corre lá e eu super indico aquele trabalho, né? Porque essa calibragem que nós estamos fazendo aqui do raceia, esse filtro, também acontece lá no TEAC. E lá no TEAC eu ainda falo, né, do raceia. Eu falo bastante lá, ó, faz ativação raceia para você se sentir, né, pertencendo ali a algo superior, a algo maior. Então eu dou essas dicas lá no TEAC. Porém, agora, isso vai ser meio que obrigatório, não é mais opcional. A pessoa, mesmo que ela não faça, ela vai ter como se fosse uma criptografia no seu processo, né, na sua estrutura de segurança, para que ela esteja, né, e seja assegurada no teu despertar.
Então, a nossa percepção de simulação, a nossa percepção do que está acontecendo aqui, ela vai ficar muito mais aclarada e de uma forma muito segura. Né? Você vai estar vibrando isso de uma forma muito mais segura e consciente. Penso eu que a expansão de consciência que virá por meio dessa nova proposta, né? Porque independente de quantas pessoas participam, né, do trabalho, quantas pessoas vão estar, no dia ali no curso, vocês sabem que nosso trabalho, toda vez que eu abro um portal aqui, são centenas de milhares de consciências, vamos chamar assim, que a gente faz os encaminhamentos, né? Muitos de vocês que já estudam aqui sabem que é assim que funciona. Então, a potência que vai ser aberta, que vai ser desenvolvida ali é gigante, fazendo o que? O filtro pelo rasteio. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto, eu acho que eu já comecei a falar um outro dia aqui, mas eu não falei e não posso falar tudo ainda, tá? Não posso falar tudo ainda. Nós vamos ter eu preciso achar ali no mês de setembro um espaço na agenda para a gente fazer um trabalho que depois de forma, porque assim, todas as chaves que a gente tem, né, de decodificação do simulador, né, você vai descriptografando o simulador e a simulação, né, tem uma chave muito importante que aí eu fecho o ciclo, eu consigo entregar a minha proposta de trabalho com vocês. Essa não é despedida não, tá? A gente tem muita coisa para fazer aqui ainda. Mas eu tinha o TEAC para deixar como um legado, eu tinha o Raceia para deixar como um legado, né, desse trabalho da Academia HQ, e tenho ainda uma criptografia que é para quê? Olha só, até então o discurso que a gente está tendo é o seguinte, olha, você vem, você não precisa mais... Desculpa, gente, eu tô saindo de uma gripe que eu peguei lá em Porto Alegre semana passada. E agora tá me dando umas costas. Então, o discurso era, olha, você vai para Santa Esmeralda Borealis, você vai Santa Ametista Borealis, você passa pela Cânions, sempre pela Cânions para ter essa, né, essa blindagem, e ali você faz uma triagem para ver para onde você vai. Não tem uma pessoa aqui que vai falar assim, não, Sérgio, você falou que eu vou para tal lugar. Eu nunca falei isso. Eu sempre usei esse discurso de forma cuidadosa. Você vai fazer uma triagem e a partir dali vai ser feita uma realocação, seja com as suas equipes, seja com o seu projeto original. A gente não sabe para onde. Eu sempre parava a informação aí, por quê? Porque eu não podia trazer ainda a informação de ou do, né? Ou do ambiente, do espaço, da localização, para onde essas conexões estavam sendo feitas de verdade. Longe de toda essa corrupção, longe de todo esse emaranhado que a gente vive aqui, nessa simulação, longe dos aprisionamentos. Então, quando eu fazia essa barreira ali em Santa Esmeralda Borealis e Santa Ametista, que eu segurava ali a triagem, o processo era como se a gente estivesse organizando ali um grupo, né, que pudesse vibrar uma frequência diferente. Isso tudo pela Cânions, tá, gente? Porque a Cânions ela uma vibração energética, não é estrutura de nave igual a aeronave que a gente conhece aqui. Então foi tudo alocado, realocado ali. Então eu digo para vocês que a Cânions ela está alojada ali no Chile, né, nos Andes ali mais ou menos, por conta de uma base, o Voronandek que existe ali em Torre del Paine, que até então era ali que a gente usava, né, e agora não precisa mais. Mas era ali que a gente fazia esse processo, tá? Era ali que a gente fazia esse processo, em toda a estrutura da Patagônia chilena e Argentina, e também ali um pouco na Antártida, né, que está tudo aquela energia ali. Então agora o que acontece? Nós temos uma outra estrutura que eu ainda não consegui trazer nome para ela, não consigo mas ela já está operando, né? Esse que é o grande desafio. Ela já está operando. Né? Nós estamos conseguindo fazer essa triagem que a gente fazia de Santa Esmeralda, Boreada, né? Agora a gente usa o mesmo caminho ainda, lógico, mas a gente faz essa triagem, filtra, envia para o Hasei, que Hasei é o portal que a gente tem lá. Eu não consigo pronunciar a ilha do Japão lá, que tá a base, agora tá tudo ali, tá uma loucura aquilo, né? E pasmem, né, esse ataque desses dias atrás aí, né, que era para chegar lá, mas não chegou, né? Vocês viram que teve o tsunami, aquelas coisas, mas não chegou lá. Porque tem muita gente interessada no que tem ali. Então esse trabalho agora ele vai para um outro lugar. E o curioso é que eu não falei desse lugar para quase ninguém. São pouquíssimas as pessoas que sabem desse lugar. E alguns estão acessando sem saber o que é o tal do lugar. Alguns de vocês que me chamam aqui no privado, falou, cara, tinha um lugar assim, assim, assado, tinha uns seres assim, assim, assado.
O que, que é isso? É novo, não faz sentido, eu não reconheço aquela estrutura, não reconheço aquela configuração dentro do processo de. Porque nós fomos catequizados, gente, essa é a grande realidade. Nós somos catequizados. Contaram histórias pra gente de seres que fisicamente eram assim, assim, assado, desenharam pra gente, falaram, é isso aqui. É uma programação que foi feita. Então, nós estamos saindo de tudo isso. Então é natural que você acesse padrões que você não consegue identificar. E quando você não identifica, o que acontece ali é que você não está respeitando os padrões da simulação. Você saiu. Era como se você tivesse quebrado já a criptografia deles e você já foi para um outro lugar. E quando isso acontece com você que segue a gente aqui, que estuda com a gente, não que segue, né? Não é seguidor, para. Desculpa, errei. Mas você que estuda, você que realmente vai lá, faz as suas ativações e acredita que é você o responsável, quando você faz isso, você não pediu para ninguém. Não foi o Sérgio que fez isso para você, não foi o Sérgio que fez um atendimento, não foi nada disso, foi você fazendo a tua ativação e acessou. Por quê? Porque algumas vezes eu até estou acompanhando algumas pessoas que estão mais avançadas, tal, mas isso é raro, eu acompanhar alguém. Né? Porque eu tenho muitas outras atribuições, né, nesses processos aí. Então, quando isso acontece, é porque vocês já estão acessando esse outro lugar. Tá? Estou falando de algumas pessoas, algumas poucas pessoas aqui que estão aqui. E essas pessoas, elas estão obrigatoriamente no TEAC. A maioria delas. Todas. Todas que passaram pelo TEAC. Algumas, um número bem menor, que não passaram pelo TEAC, também estão, mas quero dizer que todos que passam pelo TEAC e fazem o caminho estão lá. Todos. Aqueles que fazem o TEAC para achar que vai acontecer um milagre, não tá. Então é assim que funciona. Então essa proposta é bem legal. E com o nível 1 nós vamos adiantar e acelerar demais esse processo. Eu fiquei muito feliz. E um outro assunto que eu quero trazer com relação a isso, né? Sempre deixando então a base nossa aqui dessa conversa, é o TEAC e o nível 1, qual que é a diferença de um do outro, né? E eu fiquei feliz porque eu queria trazer uma informação, né, para quem estuda aqui, para quem conversa comigo, principalmente quem vem ali nos atendimentos, né, que vem com suas queixas, com suas, né, angústias ali, com relação à vida financeira, com relação à saúde, com relação à questão emocional, às vezes, afetiva, né, que está dentro desse processo, que ainda não conseguiu entender como que se liberta disso, né? Como que faz para quebrar tudo isso. Então a gente vem com aquele trabalho das equipes, a gente vem reorganizando tudo isso. Porém, um ponto muito importante é dar autonomia para essas pessoas para que elas possam cada vez mais quebrar essa programação. É só isso. Então, foi potencializado ali o Merkaba de prosperidade. Então, para quem tá usando, para quem está fazendo lá os 21 dias, vai com afinco mesmo, porque mesmo que é uma gravação que está pronta ali, você entrar ali de verdade naquele processo, foi feito hoje, tá? Hoje é dia, nem sei que dia é, dia 3, 4, acho que dia 3 de agosto, foi feita uma outra proposta ali, foi feita uma outra proposta de calibragem dentro do que é o Merkaba de prosperidade. Eu não mudei a descrição, não mudei o nome, não mudei a imagem, não mudei nada. Né? Entendedores entenderão. Vai lá e faz para você ver a outra programação, como se nós tivéssemos atualizado a criptografia, né? Para que a gente possa quebrar esse padrão de aprisionamento. Por qual motivo estou falando isso? Porque toda vez que a gente faz algum trabalho, né, que você volta ali e a sua vida começa a andar, começa a aparecer oportunidades, surgir negócios e tudo mais, é por quê? Porque você saiu da programação de limitação. Né? Era como se você tivesse um vírus rodando ali, e a gente vai lá e bota um antivírus eficaz que faz essa reorganização da informação. Então isso é legal. E a minha intenção era trazer isso. Né? Mas como que eu vou falar disso? Né? Como que a gente faz isso de um jeito mais direto e com informação de base para trazer realmente uma proposta de interpretação. E daí que hoje eu tirei o dia para trabalhar lá, né, no nível 1, no curso, para fazer o que eu já tinha feito o download, mas eu precisava fazer a descriptografia, né, e colocar tudo no papel para vocês terem um material de apoio para seguir depois e estudar em casa, né? Então hoje foi o dia que eu fui escrever. E aí foi muito interessante, porque eu abri aqui o computador de manhã, a primeira pasta, vamos dizer assim, que eu abri, estava lá, simulador e seus operadores. Vou repetir, a primeira pasta que eu abri, simulador e seus operadores. Foi uau! E ali então veio toda uma forma de explicar o processo de extração, o processo, o que é. Eu vou até abrir aqui, ó, peço licença para vocês, estou no computador, eu vou até abrir para falar o que é os temas. Deixa eu abrir aqui, ó. Eu fechei porque eu não aguentava mais olhar para isso aqui. Eu tô até meio grog de tanto que eu fiquei aqui hoje.
Ó, lá vai falar sobre extração, sobre plano astral, sobre raças e projetos, como que é esse negócio. Templos etéricos e raios, a picaretagem que é isso. Eu fiquei assim, pasmo, né? Pasmo, de entender o desenho disso. Federação e Aliança Galáctica e Planetária, vamos falar sobre a geometria sagrada nesse negócio todo. Aí depois ali já é coisa que já tinha antes, as conexões que a gente faz, ativações e tudo mais. Eu tirei, para quem já fez o nível 1, eu tirei aquele... Deixa eu só fazer um... Pera aí, quer ver? Aí abriu aqui. Eu tirei aquela parte que tinha um monte de Merkaba. As pessoas não sabem usar. Eu gastava um tempão do curso para passar aqueles Merkabas e ali no nível 1 as pessoas não sabem usar. Então só deixei alguns para fazer uma abertura ali. E os Merkabas eu vou passar só no curso de apometria. Vai ficar só lá. As ativações vão ser ali. E aí, e nem também não coloquei o Merkaba a chave, né, do Hasei aqui no nível 1, não tem. É só estou avisando e falando, olha, tem aqui o nível 1, tem o Hasei, é por aqui que a gente está indo, e se quiser depois vai lá e estuda o Hasei separado, para a gente não gastar tempo ali. Mas olha que interessante, eu vou dar um spoiler aqui, porque para mim foi muito legal, e tem gente que eu sei que não vai conseguir fazer o curso, não vai conseguir se organizar, eu vou passar essa informação aqui, ó. Paraná... cadê? Deixa eu ver o que eu posso ler aqui, que não vai comprometer. Abre aspas, aquelas reticências, aquela coisa toda e tá assim, ó. Ao entender como funciona o simulador, suas camadas, protocolos e códigos, e quem são seus operadores, você poderá romper com a ilusão do controle externo e, pela primeira vez, tô lendo mesmo, tá? Vislumbrar a possibilidade de assumir a soberania da sua própria consciência. Este é um convite à lucidez, à desprogramação e à escolha. Achei muito interessante. E aí segue, mas quais são os possíveis, entre aspas, operadores da simulação? E aqui foi bem legal que na canalização nós trouxemos 3 níveis. O nível mais superficial, que é o teatro, onde nós estamos. Ele começa dizendo assim, ó, os operadores são entidades, raças, mestres, federações e comandos. Depois o nível intermediário, a engenharia. Passo Voronandek. Aqui estão os programadores e arquitetos do simulador. Tá? Então, aquele papo de que eu sempre falei isso aqui. Falei, olha, eu estou aqui na representação de uma estrutura Voronandek, estou como entrante, mas quem me conhece, quem está mais próximo, sabe que eu não tenho orgulho nenhum disso. O tamanho da responsabilidade que eu atraí para mim e o tanto de renúncia que eu precisei fazer e faço todos os dias para poder sustentar tudo isso. Então, no nível 1, tá? Que é o mais superficial, a casca, a gente tem o teatro acontecendo aqui. O nível 2, o nível intermediário, está essa engenharia, que é o que nós chamamos de Voronandek aqui, que é uma... Tá? Né? Não precisa falar aqui, simplesmente o quê? Eles mantêm o jogo funcionando. Ok? E aí no nível mais profundo, que é o terceiro, o paradoxo. O operador final é a consciência coletiva. Putz, eu fiquei pasmo com isso aqui. Confesso que a hora que eu canalizei isso aqui, que eu botei aqui, eu tive que fazer uma pausa para poder integrar a informação. Então, isso que nós vamos fazer lá no nível 1. Esses assuntos não estão nem lá no TEAC. Os alunos acessam isso aqui lá no TEAC por conta própria quando fazem as ativações. Então, para quem não conseguiu ainda fazer isso lá no TEAC, para quem não conseguiu chegar lá, para quem está lá ainda fazendo as suas reprogramações, né? Vocês vão chegar nesse ponto, mas para quem não conhece, não sabe o que é TEAC, não quer estudar, porque o TEAC é disciplina, né, gente? TEAC é um negócio que são 2 meses de estudo ali, que você tem que todo dia uma rotina, né? Para quem não fez isso ainda, o nível 1 é uma opção de entender a informação. Agora, o processo da desprogramação, ele vai depender de cada um. Não tem como, não é porque você fez o curso que você teve acesso à informação que você já quebrou todos os protocolos que foram incutidos na tua rede neural ali, não é nada disso. É um processo. Nível 1 você vai ter acesso à informação. O próximo passo é você praticar o que a gente sugere lá da disciplina e tudo mais, e a partir dessa prática você começa a fazer a tua reprogramação. Então lá a gente vai trazer informação. É essa a proposta nossa de interpretação ali. Então, eu queria trazer essa explicação dentro do que é o TEAC e do que é o nível 1 e deixar registrado aqui para vocês, justamente porque assim que vocês que vão chegando, né, as pessoas que chegam aqui, gente, não é, eu sempre falei isso e vou deixar sempre claro e bem claro, né? Ai, desculpa, bati aqui.
que esse trabalho não tem o efeito manada. Se o efeito manada funcionasse, o nosso planeta não estava o caos que está hoje. Então acorda, acorda. Se o efeito manada funcionasse, nós não estaríamos no caos que nós estamos hoje. Ok? Esse trabalho interno, individual, não é coletivo, individual, ele precisa ser feito de um outro jeito. E é essa a proposta, é isso que eu estou fazendo aqui. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. E então, o meu desejo, assim como enquanto trabalhador que sou e estou aqui nesse momento, é que vocês tenham acesso à informação. Então, cada um de vocês que chega, né, com a sua individuação e com o seu processo individual, vocês, de uma certa forma, já fizeram uma escolha antes de nos conectarmos aqui. É por isso que vocês chegaram, independente do nível de consciência, do grau de consciência que vocês têm. E também das confusões emocionais que às vezes a gente faz aqui e de equívocos, né, de interpretação. Então, isso é importante entender. Então, para aqueles que estão chegando, para aqueles que vão entendendo, que vão compreendendo o que é esse trabalho, nós estamos nesse momento de divisor de águas. Ainda hoje eu fiz um post meio provocatório, né? Provocativo, desculpa, acho que é essa a palavra. Separar os homens dos meninos. E não no sentido masculino, né? Dessa coisa masculina aqui da Terra, não é isso. Mas é das pessoas que são maduras e daquelas pessoas que acham que são maduras. Esse é o momento da gente fazer essa separação. Tá? É isso que a gente está fazendo aqui, é isso que eu quero propor para vocês. Então, em consequência disso, as noites têm sido assim, muito turbulentas, tem muito trabalho, pessoas que andam aí, que comentam comigo, nossa, sonhei com você, estávamos assim, estávamos assado. E é isso mesmo. Muitos dos que estão fazendo certinho estão lembrando, estão trazendo. Aquela questão do sexo, que eu fiz um alerta lá atrás, que eu não trabalho com frequência de sexo. Pessoas que sonham, que estão tendo um relacionamento comigo, que tanto homem quanto mulher, tá? Então isso daí não existe mais. E depois que eu fui lá e fechei isso, porque algumas pessoas estavam confundindo, não aconteceu mais. Então as pessoas que estão tendo referências ou lembranças comigo são pessoas que estão realmente estudando. Tá? Então nós fechamos essa porta. E se alguém aqui está escutando e você tem essa percepção aí, corta isso, porque isso não existe aqui, tá? Isso é holograma, eu não faço esse tipo de coisa. Eu ia encerrar aqui, mas eu vi que alguém escreveu alguma coisa aqui para cima. Eu vou voltar só para ver se é relevante eu comentar. Dá licença, tá, gente? Aqui o pessoal que deu boa noite para todos. Boa noite para quem chegou depois, você que está chegando agora. Eu já estou quase encerrando aqui. Aí depois você escuta lá, volta no começo, é interessante. Sérgio, sobre o que você está falando? Estou falando sobre o TEAC e o nível 1. O que a gente vai falar no nível 1? Como que a gente vai proceder no nível 1? Boa noite, dona Isabel. Eu falo para todas as pessoas que minha mãe me chama de lindo até hoje, gente. Eu tenho 50 anos, então ela escreveu aqui, ó. Boa noite, filho lindo. Fica difícil, né? Competir com ela. Opa, e aí, Kleber? Entendo porque as ativações com a Terra, sinceramente, não dá vontade de voltar mais, mas vamos ficar firme. Isso, a ideia é sair. Não vai voltar mesmo. E lá no nível 1 eu vou falar exatamente disso. Dessa coisa que a gente fez aqui, né? Ah, Júlia, fazendo os 21 dias pela terceira vez, está surreal a potência. Ai, obrigado, Júlia. Obrigado por confirmar. Eu nem tinha visto, eu falei, mas nem tinha visto que você tinha escrito isso. Gabriel, também estou percebendo de cada dia mais forte e intenso, E assim, que fique claro aqui, obrigado por vocês terem comentado, tá? Que fique claro aqui que o trabalho dos 21 dias, gente, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito. Imagina, o trabalho que dá para fazer aquela manutenção lá, porque imagina que lá eu cito nomes de equipes, egrégoras, que são os seres que trabalham aqui. Toda vez que alguém ativa, que alguém entra ali, a gente abre o portal e puxa essa galera para cima. Então, olha lá quantos anos está rodando esse projeto, gratuito, né? Aí você faz uma ideia do trabalho que é feito ali. E aí quando você entra lá nos 21 dias, você entra realmente interessado em querer resolver e não simplesmente ganhar dinheiro, como algumas pessoas fazem, quando você realmente quer fazer um processo de liberação energética, a potência é outra. Você nem pensa mais no dinheiro, na prosperidade em si, porque ela vai ser concomitante ao processo de desprendimento. Porque geralmente, ou na maioria das vezes, o que trava o financeiro é a egrégora que está sendo escravizada no que nós chamamos aqui de umbral, que é uma outra simulação. Só isso. Mais boa noite aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Foi só boa noite mesmo. Foi só o Gabriel e a Júlia que botaram ali. Então já está dito e respondido. Eu vou encerrar aqui, tá, pessoal? Para quem chegou agora, se vocês quiserem, vocês
assistam de novo ali o comecinho, bota na velocidade 2 ali, porque às vezes eu fico meio protelando aqui, e assistem rapidão. Deixo aí de novo e aberto o convite para vocês, entrem lá na plataforma, tem o TEAC para vocês fazerem, vai ter o nível 1 então no dia 17, tem lá o Raceia, eu quero e estou fazendo o possível para manter o preço, sabe? Por mais que as coisas vão subindo pro lado de cá, eu quero manter o preço ali, lá dessas coisas que estão gravadas na plataforma, né, de um preço bem baixinho mesmo para as pessoas que quiserem adquirir lá, ajuda no custo de tudo isso aqui que a gente está fazendo. Então eu quero fazer o possível para isso. E tem, então eu falei, uma outra coisa só para relembrar, eu falei do meu legado, né, desse momento de transição que nós estamos fazendo, de entender a simulação, o simulador e cair fora. O legado é o Raceia, o legado é o TEAC, e agora tem essa outra chave, né, que é uma forma de fazer uma descriptografia da simulação, né? E assim, é uma coisa muito simples, porém, ao mesmo tempo que ela é simples, por ser simples, ela é complexa, né? Então a gente vai ter que fazer um momento separado ali para fazer, para deixar isso ativado. E também depois eu vou deixar na plataforma ali. Quero ver se faço isso ainda em setembro. Quero ver se faço ainda em setembro para deixar isso nesse momento que nós estamos de transição, para que a gente possa ter essa oportunidade. E última coisa, gente, não vai acabar o mundo, tá? Essa conversa de que vai ter isso, vai ter aquilo, esquece isso aí. Não importa se acabar, se não acabar, se é tsunami, se é vendaval, se é raio, não importa. O que importa é que você tenha a consciência de que você está numa holografia. E o processo de extração, ele não é você sair da matriz biológica simplesmente. O processo de extração é a tua reconexão. A saída, ela é uma outra coisa, mas a extração, ela pode envolver sim a saída em alguns casos, tá? Mas na maioria não vai ser assim. Na maioria não vai ser assim. Nós estamos criando um grupo de pessoas lúcidas, uma resistência que ninguém esperava. Isso eu vou falar um pouquinho mais lá no curso também. E uma outra coisa do nível 1, que eu quero deixar, o modelo de dar aula do nível 1, eu quero fazer mais tirando dúvidas, sabe? Eu vou deixar mais espaço para a gente conversar ali, mesmo que atrase um pouquinho. Então, para quem for se preparar para o curso, que a gente começa às 8 e lá fala das 8 até às 17, já se prepara para ter um tempinho a mais, né? Talvez seja interessante ali algum assunto que surge ali como dúvida, e a gente vai falar. Eu quero trazer um pouco mais de deixar um pouco mais de tempo aberto para isso lá também, tá bom? Desejo a vocês muita paz, muita luz, muita harmonia, muito raceia no experimento de vocês, na experiência de vocês. Como sempre eu digo, é uma honra poder estar com vocês aqui, e do jeito que eu consigo, nessa simplicidade aqui, oportunizar a vocês essa quebra de toda essa papagaiada que o pessoal vem falando um monte de besteira aí, tá? Não é nada disso. A ideia é que vocês se libertem até mesmo dessa coisa que essa ordem Voronandek aí que falaram para nós, tá? A gente vai se libertar de tudo isso, tudo isso vai dar tudo certo. Tenham uma semana incrível, com muita paz, com muita luz, muito amor no coração de vocês, e vamos elevar a nossa consciência. Raceia para todos. Tchau, tchau, gente.